Ele tá daquele jeito, não é? Não sei se alguém dormiu de ontem pra hoje. Título da Taça Guanabara, que a gente vai contar essa história já já, mas aqui, Marcelo chegando, olha aquela coisa de nossa, quanta gente. Não que ele esteja surpreso, mas ele sabe que a torcida do Flu tem um carinho enorme, não é? E o Marcelo tem uma carreira absurdamente diferenciada na Europa. O que ele fez no Real Madrid, os títulos que ele conquistou, seleção brasileira, e agora ele chega como reforço do Fluminense, que promete muito pra essa temporada. Promete. Um momento, hein? Você falou aí da conquista de ontem, lá no Maracanã, um bom jogo, né? Um jogo muito pegado, e aí no dia seguinte o torcedor já teve a alegria de ontem da conquista e hoje está tendo mais uma alegria com a volta do Marcelo ao Fluminense. Agora, o Marcelo é um jogador que traz experiência, traz bagagem, né, no currículo, mas principalmente é uma alternativa para o Fernando Diniz, que gosta de jogadores técnicos, não é que privilegia esse estilo de jogo. A gente vê, por exemplo, ontem o Ganso não jogou bem, estava muito apagado, não foi um protagonista, mas ele tem esse toque refinado, assim como o Marcelo. Então, quando ele encontra o Ganso, ontem você foi bem, quando ele não encontra o espaço, quando ele está sendo muito bem marcado, ele tem dificuldade, mas é um jogador extremamente importante nessa filosofia de trabalho do Fernando Diniz. O Marcelo provavelmente deve começar como um lateral esquerdo, que é a posição dele de origem. O Diniz deve formar alguma situação técnica e tática para que ele possa ter um pouquinho mais de liberdade e também confiança de chegar no sistema ofensivo, e acho que às vezes, de repente, ele pode até jogar no meio de campo. Vamos ver, estamos aqui curiosos para essa chegada e essa participação do Marcelo no time do Fluminense. Falando nisso, ontem o Maracanã ferveu literalmente, jogo duro, primeiro tempo completamente do Flamengo, a segunda etapa mudou, o Fluminense se reabilitou, virou a partida 2-1 e ficou com o título da Taça Guanabara. Dá uma olhadinha. Bora, ó, que bonito. Imagem bonita. O Fluminense de Fernando Diniz entrou em campo sem mudanças, enquanto o pressionado Vitor Pereira mexeu bastante no time e, por opção, colocou jogadores como Everton Ribeiro e Vidal no banco. No primeiro tempo, dá para dizer que a estratégia rubro-negra funcionou. O jogo era pegado. Mal a partida começou e Gabigol chutou a bola em André e acabou levando o cartão amarelo. Aos 19 minutos, Everton Cebolinha fez fila, passou por 1, por 2, por 3 e bateu no canto para abrir o placar. É do Flamengo! Everton Cebolinha no capricho do capricho! Uma das jogadas que eu levo é vantagem, né? Cortando pra dentro ali. Fui feliz na finalização, nos dribles também. Bora manter essa pegada aí. A nossa equipe tá muito bem. A gente precisa agora concentrar mais ainda. O Flu não conseguiu criar tantas oportunidades na etapa inicial. Cano resolveu tentar de fora da área na chance que levou mais perigo. Já aos 33, Matheus França roubou de André e passou para Gabigol ampliar. Olha a chance do Flamengo, Gabi! Mas no Cariocão, em clássico, tem VAR. E depois de revisar o lance, a arbitragem marcou falta no volante tricolor e anulou o gol. Chegou no gol, claramente, o jogador dele me puxou, o juiz deixou o lance seguir para olhar no VAR. Foi um lance muito claro. Agora, segundo tempo, vou estar mais ofensivo e tentar virar essa partida. No intervalo, Fernando Diniz promoveu as entradas de Lima e Gabriel Pirani. Aí foi a vez das substituições do treinador do Flu surtirem efeito, logo aos 7 minutos. Macacano chutou! Cê tá louco! Martinelli, Pirani, Arias e gol de Germancano, o 10º do artilheiro na temporada. Do Fluminense! Uma conexão com o Cano bastante especial que começou lá no Vasco. E ele é um cara que eu acho que ele representa muito aquilo que eu penso da coletividade. Você vê o Cano marcando o tempo todo, se dedicando e sendo premiado. Eu acho que os gols que ele faz é consequência da maneira como ele entende aquilo que eu penso do futebol e do que é viver coletivamente. Vitor Pereira mexeu no time. As substituições que fizemos foram no sentido de, primeiro, o Mateusão na frente, porque é um atacante que ataca à profundidade e o jogo de facto o Fluminense estava mais com bola, mais metido no nosso meio campo. E já aos 39 minutos, Arias cruzou, Cano chutou para o meio da área e a bola sobrou para Pirani fazer o gol da virada. Tá louco! Meu primeiro Fla-Flu, estou muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar participando deste momento. Espero que venham muito mais gols. E ainda teve tempo para mais confusão. Se 2 Flamengo 1 e a falta do Gerson foi dura e agora o tempo fechou. Gerson atingiu Giovani no chão. E Felipe Melo foi tirar satisfação. E com pouquíssimo tempo em campo, o volante tricolor foi expulso. Era pro Felipe Melo foi expulso. Felipe Melo foi expulso. Sequer tocou na bola. Eu tô perguntando pra ele aqui, o que mostra na televisão? Eu empurro o peito dele, mostrou aí?
Não mostra o replay? O mau caráter sujo. 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 Microfone da Band com o Felipe Melo. Que não é normal um árbitro querer estragar o jogo e por um empurrão expulsar um atleta porque o atleta tem um nome importante. Então, assim, fico triste, fico chateado, né? Já nos acréscimos, Cebolinha cobrou falta e Fábio garantiu a festa tricolor. Campeão da Taça Guanabara 2023. Pela 12ª vez. O principal factor de nossa equipe é Fernando Diniz, pelo trabalho que ele faz todos os dias com nós no CT. A gente acredita muito nele, ele merece este prêmio, ele trabalha para isso, trabalha para melhorar o jogador e acho que ele merece este prêmio e merece muito mais porque é um cara sensacional, maravilhoso. O Fluminense é isso, o Fluminense é a família, é uma união grande e mostra que o nosso grupo é muito dedicado e muito forte também. E a taça levantada aqui no Maracanã. O Fluminense é campeão da Taça Guanabara 2023. Pode comemorar a torcida do Flu. Pelo segundo ano seguido, o Fluminense é campeão da Taça Guanabara. E o desejo, claro, é que o campeonato termine como o do ano passado, com o tricolor campeão carioca. Foi o primeiro título de Fernando Diniz pelo Fluminense. Então, para mim é muito importante, é um título, embora ainda não seja o título carioca, que é uma outra história, mas a gente tem que comemorar muito. Foi bastante sofrido, a gente mereceu muito esse título, os jogadores estão trabalhando demais. E desde que eu cheguei aqui, a sintonia com essa torcida, que eu tenho de uma maneira especial, e poder dar esse presente para eles me enche de alegria. Já no Flamengo, o clima de tensão aumenta ainda mais. Infelizmente, em 2 jogadas isoladas, eles fizeram 2 gols, foram felizes. É difícil até falar nesse momento, sabemos que o momento não é favorável para nós. Assim como a pressão sobre Vitor Pereira. O título estadual pode ser a salvação do treinador. Sabe que tem uma pequena vantagem agora nas semifinais e isso também é bom. O importante é que o time está crescendo, está evoluindo. A gente sabe que o campeonato ainda não acabou, mas a gente deu um passo bom. Todo mundo queria esse primeiro lugar na primeira fase e a gente conseguiu isso, tem que ser valorizado. Dedê, que jogo foi esse, hein? O Flamengo parecia mordido, com sangue nos olhos, abriu o placar, fez o segundo gol, foi anulado pela arbitragem, terminou o primeiro tempo senhor da partida, uma marcação eficiente, mas um desgaste também. Chega a segunda etapa, depois daquela conversa no vestiário, no intervalo, o Diniz modifica tudo, não é? Coloca jogadores mais descansados, como o Lima, depois o Giovani, não é? E aí muda o Pirani também, muda o panorama da partida, vira o jogo e o Fluminense, com treta e tudo no final, foi o campeão da Taça Guanabara. Seguindo o teu raciocínio pelo lado do Flamengo, caiu o rendimento, né? A questão física, porque o primeiro tempo foi muito intenso. O Vitor Pereira ali muda praticamente o meio de campo inteiro ali da equipe do Flamengo. A gente questionava muito a pegada que o Flamengo não estava tendo sem bola. E ontem, no primeiro tempo, surpreendeu o Fernando Diniz, porque justamente pressionava. Nenhum jogador ali do setor de meio de campo tinha liberdade. Nenhum jogador se sentiu confortável na partida no primeiro tempo. Muitas vezes fazendo marcação-pressão e fazendo com que o David Braz, por exemplo, isolasse a bola, porque o Flamengo estava pressionando. Então, acho que o Fernando Diniz acabou se assustando com o comportamento do Flamengo. E aí vai para o segundo tempo, quando fisicamente o Flamengo cai de produção, aí vem as alterações dos principais jogadores, dentre eles, a gente está até mostrando agora, dentre eles a Arrascaeta e o Gabigol, e aí veio a revolta do torcedor. No segundo tempo o Fluminense foi melhor. O Fluminense jogou, e olha que, na minha opinião, não chegou a jogar como vinha jogando ultimamente, com muita posse de bola, com tranquilidade, mas o segundo tempo, por causa da questão física que o Flamengo diminuiu, o Fluminense começou a ter um pouquinho mais daquele Fluminense que a gente gosta de ver. Muitas variações de jogadas, muita aproximação dos jogadores, e aí o Flamengo não conseguiu mais uma vez uma vitória e a conquista do título, né? Bom, falando no Flamengo especificamente, nas escolhas do Vitor Pereira, vamos retroceder um pouquinho. A escalação surpreendeu, deixou muita gente que torce para o Flamengo e todo mundo que acompanha futebol, imprensa, torcedores. Esse é um clássico de muito apelo. 6 titulares saem, ele muda, ele começa o time com uma formação com 3 zagueiros e deu certo, pelo menos na primeira etapa. Eu realmente, quando vi, eu falei, bom, ele tá querendo radicalizar, perdeu a paciência, funcionou. Só que na segunda etapa, justamente quando medalhões entram em campo, como Vidal e também Everton Ribeiro, o time caiu. A qualidade foi realmente perdida. E porque é difícil também você entrar no segundo tempo no volume do jogo, na velocidade do jogo. Você entra mais frio, demora um tempinho para você se adaptar a esse ritmo de jogo. Eu acho que o Vidal sentiu bastante, o Everton Ribeiro também sentiu bastante esse ritmo do jogo. Obviamente, em cima de derrota, dificilmente você consegue achar algum destaque, mas esse que está com a bola, que fez o gol.
Os últimos 4, 5 jogos vem jogando muita bola, estava cavando o espaçozinho dele ali como titular, e ontem ele provou que tem condições e que está num melhor momento de que outros jogadores. E aí fica um problema para a cabeça do Vitor Pereira em colocá-lo Cebolinha como titular ou não. Que golaço, hein? Golaço. E também o Pedro, que não está em condições, isso facilitou, abriu um espaço ali, Cebolinha entra, faz o gol. E vamos pro gol anulado do Gabigol, comemorou muito, mas logo o VAR aciona o Graziani, o árbitro da partida, e aí ele pega uma falta do Matheus França no André. Para você, bem anulado esse gol? Bem anulado, Leirão. Para mim houve a falta já no primeiro contato. Você vê aquele abraço, ó. E te falo mais, assim, concordei com a marcação da arbitragem. Poucos minutos antes, o Ganso fez uma falta no Gerson, muito parecida. Abraçando o Gerson e tocando com a perna esquerda assim, e o árbitro foi e deu a falta, sem a intervenção obviamente, do VAR. E nesse lance que originou, que saiu, né, terminou com um gol, aí o VAR chama ele vai rever lá e ele anula, na minha opinião, corretamente. Para mim houve a falta. O Vitor Pereira reclamou, até falou na coletiva, nesse momento seria 2-0, enfim, mas a arbitragem teve a chance de poder avaliar bem o lance e marca mesmo essa falta. Olha aí, tá aí de novo. Ele agarra, óbvio, o André poderia, é uma característica do Diniz, né, do time do Diniz, né, de tentar sair a bola, não tentar ficar desfazendo da bola com facilidade. O André tinha uma possibilidade de repente tocar no Fábio, sair jogando e tudo mais, ele tentou segurar e aí veio o contato, mas mesmo assim aconteceu a falta. E obviamente que um jogo tão pegado, a gente percebeu de muita concentração, técnica nem tanto, sim, mas de muita vontade, não é? Valia título. Chega no final da partida e temos essa confusão, começa ali com o Gerson, que poderia ter tomado um cartão, poderia ter sido expulso, não foi, não é? Agora, a gente viu o Felipe Melo, que já tem um histórico, toda vez que tem confusão, se ele é culpado ou não é culpado, mas ele tá sempre no meio. Ele parece que se intitula o cara que tem que participar da briga, da confusão, do deixa disso, do empurra-empurra, e o árbitro tá muito próximo dele. E, né, ele é expulso, não prejudicou no final das contas o Fluminense, mas poderia ter sido um prejuízo, até porque teve uma última bola do Flamengo, que se essa bola é gol, 2-2, o placar era do Flamengo. O empate era do Flamengo. O Felipe Melo, ele tem que, assim, agora é até difícil você mudar um comportamento, ele já é um jogador muito experiente, tentar se afastar da confusão, ele não aguenta, ele vai pra confusão. Especificamente o jogo de ontem, a expulsão de ontem, eu não teria expulsado o Felipe Melo. Ali todo mundo empurrou todo mundo. Todo mundo empurrou todo mundo. Se tinha alguém que merecia ser expulso, era o Gerson, pela falta, por ter chutado o Giovani no chão. E aí o Gerson merecia ter sido expulso, acabou recebendo só o cartão amarelo. Agora o Felipe Melo é por causa do histórico. Não porque a atitude dele ontem, porque a atitude dele é igual a de todo mundo. Foi igual a de todo mundo. Todo mundo empurrando todo mundo, mas aí o árbitro viu o Felipe Melo, levantou a cabeça. Nossa, Felipe Melo, é vermelho pra ele. Mas não mereceu, não. Agora, já Diniz, já Vitor Pereira, mais detalhes desse super clássico. E agora... Visão Carioca no ar. O que eu falei aqui ontem? Era clássico que vocês queriam, clássico pegado, com emoção, com virada, com expulsão, com briga. Briga entre jogadores, nada que possa ser muito grave, tá? É aquela briga de emoção, de momento. É isso que eu tô falando. Rapaz, todos esses ingredientes foi dado a vocês aí nesse Fla-Flu. Mais uma vez aí o Fluminense vencendo o Flamengo, mais uma vez levantando uma taça aí, porque lembrando ano passado, o Fluminense foi o atual campeão carioca aí, não com o Fernando Diniz, e sim com o Abel Braga, e venceu o Flamengo na final. E dessa vez não é a final do Campeonato Carioca, foi a final da Taça Guanabara. Lembrando que o Fluminense não chegou a ficar nenhuma vez nesse campeonato em primeiro lugar. Sempre ficou com o Flamengo, depois ficou uns 2 jogos com o Botafogo, depois voltou para o Flamengo não perdeu mais a primeira posição até ontem, com a derrota aí por 2-1, perdendo para o Fluminense. E olha, a crise está generalizada aí na Gávea, tá? Já tem até protestos marcados para acontecer sábado, tá? Lá no Ninho do Urubu. Então, a torcida muito chateada, todo mundo puto com o técnico do Flamengo, com as mudanças que ele fez, deixando craques no banco de reserva. Até que no primeiro tempo o Flamengo jogou muito bem, saiu na frente com um golaço do Everton Cebolinha, voltando a lembrar aquele Everton Cebolinha lá do tempo de Grêmio, tá? Um golaço, passou por 1, por 2, por 3, gol do Flamengo. O Fluminense meio que perdido no primeiro tempo, fez até lembrar o Fluminense lá, que jogou contra o Vasco, né, que venceu o Vasco por 2-0, mas fez lembrar aquele Fluminense ali meio que perdido. Não jogou tão mal quanto jogou contra o Vasco no primeiro tempo, mas também não foi aquele Fluminense que estava esperado. O Flamengo atacando mais. O primeiro chute do Fluminense foi aos 25 minutos com o Cano, né, o Cano já mostrando que ia deixar o dele ali, que se desse mole, ele deixaria o gol dele. Já na segunda etapa, aí antes disso o Flamengo chegou a fazer o segundo gol ali com o Gabigol.
O juiz foi até o VAR, viu, na minha opinião também foi falta ali, não tem como você abraçar um jogador dentro da área assim que marque falta, né? Então, aquele abraço ali foi o que quebrou. Ele não chega. Cara, é muito difícil falar que foi maior aquela falta clara, não sei o que. É discutível? É. Mas na minha opinião, aquele abraço ali falta, e aí tem que invalidar o gol. Poderia ter sido um jogo totalmente diferente se o Flamengo faz 2-0. Dificilmente, não impossível. O Fluminense tinha time até para empatar e virar o jogo, se fosse o caso. Mas ficaria muito mais difícil o Fluminense, que estava fazendo uma partida ruim no primeiro tempo, voltar no segundo tempo com um placar de 2-0. Terminou 1-0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo as coisas mudaram. O Fluminense voltou bem diferente. Fernando Diniz provavelmente deu aquele puxão de orelha lá dentro do vestiário, voltou bem diferente, voltou melhor e conseguiu o primeiro gol ali com o Germancano, deixando o cara sozinho, não tem jeito, o cara pegou de primeira, fez um golaço também no Maracanã, empatando já no início do segundo tempo, mostrando que muita coisa ainda poderia acontecer, e aconteceu, né? No final aí o Fluminense marcou o segundo gol com o estreante da noite, e 2-1, Fluminense, campeão da Taça Guanabara, primeiro título da carreira do Fernando Diniz. Olha que bacana, cara. O cara que é um dos melhores treinadores atualmente no futebol brasileiro. Não tinha um título sequer, nenhum deles. Nenhum. E esse aí não chegou nem a ser o título do Carioca, é apenas da Taça Guanabara, mas é um troféu, é um título, tem medalhas, tem toda a cerimônia normal, tá? E muito merecido. O cara já é um cara cascudo, um coroa, podemos dizer assim, o técnico do Fluminense, e sendo campeão pela primeira vez. Isso mostra que não devemos desistir dos nossos sonhos, não importa a idade que você tenha. Você tem que estar sempre procurando chegar aonde você pretende, né? Então, cara, muito bacana, mas foi aquilo, um clássico como todo mundo esperava. Já foi um jogão, Flamengo e Vasco, agora mais um jogão de novo. Fluminense e Flamengo, mais um Fla-Flu aí. A torcida do Fluminense dando aquela zoada, né? Ganhar Fla-Flu é normal. O Marcelo acabou de chegar no Rio de Janeiro, já chega com status de campeão aí, ou seja, já chega com a Taça Guanabara embaixo do braço. E agora é aquilo, né? Falta saber aí com quem o Fluminense vai jogar. O Fluminense terminou em primeiro, vai pegar o quarto colocado com a vantagem do empate, tá? Até o momento, pegaria o Vasco, mas o Vasco joga hoje e provavelmente vai vencer, então podemos ter aí. Botafogo ficou de fora, perdeu o jogo ontem, perdeu a oportunidade de se classificar. Vai brigar agora pela Taça Rio. Então provavelmente teremos aí um Fluminense e Volta Redonda. O Volta Redonda que vencia por 3-1 ontem, o Cabo Friense, se eu não me engano, tomou empate, foi 3-3, ou seja, 98% de chance do Fluminense passar. Vai ser fácil? Não tem jogo fácil. O Volta Redonda, inclusive, ganhou o Fluminense, se eu não me engano. É um time que ganhou o Vasco e o Fluminense. Mas não é um time que está vindo. Ele estava numa crescente e agora está diminuindo o ritmo do Volta Redonda, tá? Não fez os últimos 2 jogos, se bem que o penúltimo jogo ele goleou, e ontem ele, ganhando de 3-1, deixou empatar. Caso o Botafogo vencesse ontem, o Volta Redonda estaria fora. Então, não fez um bom jogo. Mas eu acho muito difícil, muito improvável que o Fluminense não venha vencer o Volta Redonda, né? Tem a vantagem do empate. E vamos ter aí, provavelmente, um Vasco e Flamengo novamente aí, que esse vai ser um outro jogão também. Lembrando que o canal aqui, falamos dos 4 times do Rio de Janeiro, não é exclusivo nem de Flamengo nem de Fluminense, tá? É dos 4 times do Rio de Janeiro. Bom, é isso. Fluminense campeão. Taça Guanabara tem dono, muita confusão, muitas expulsões, aliás, apenas uma expulsão só pelo lado do Fluminense. Cara, vamos ver aí se o Vitor Pereira vai aguentar chegar até as semifinais. Será que ele não roda? Será que ele cai antes? A torcida do Fluminense está falando que ele tem que renovar por mais 3, 4 anos. Muita coisa acontecendo e vamos ver como é que vai ficar essas semifinais aí, porque o Vasco perdeu hoje. Teremos aí no caso um Fluminense e Vasco, né? Vamos lembrar aí, vai ser um clássico, aí fica um pouco mais difícil. O Vasco está numa boa fase, aí o Flamengo teria pegaria um pouco mais simples, pegaria o Volta Redonda e chegaria à final.
Vamos ver aí o que vai acontecer, se algum técnico cai. Fernando Diniz está de boa. Talvez também o Luiz Castro, né, que não está fazendo nenhum papel legal aí no Botafogo. Muita coisa para acontecer. Ó, se você é novo no canal, gosta aqui do Visão Carioca, dá uma moral. Chegou até aqui? Custa nada. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Adicione o sininho que toda vez que tem vídeo bacana falando sobre os times do Rio de Janeiro, eu estou sempre aqui trazendo para vocês, tá? Bom, por hoje é só. O Visão Carioca vai ficando por aqui. Até a próxima e valeu! Let it bang, bang.